No mês passado, no Outubro Rosa, apresentamos vários episódios sobre a saúde feminina. E hoje, iniciando o Novembro Azul, mês que lembramos da necessidade de cuidados para a prevenção do câncer de próstata, trazemos dois especialistas no assunto que vão trazer informações muito importantes. Dr. Fernando Gurgel, médico radiologista, membro titular do Colégio Brasileiro de Radiologia, presidente da Sociedade de Radiologia de Pernambuco e médico radiologista e preceptor do Centro Diagnóstico Lucilo Afra. E doutor Guilherme Lima, médico, urologista, coordenador do Serviço de Cirurgia Robótica do Hospital Santa Joana e do Hospital Unimed Recife. E com vocês, doutor Fernando Gurgel e doutor Guilherme Lima. Mas antes de tudo, quero agradecer a nossa patrocinadora, a Fórmula. A Fórmula é uma rede de farmácias de manipulação com 36 anos de história. Hoje, conta com mais de 100 lojas em todo o Brasil, oferecendo soluções em saúde personalizada, desenvolvida com qualidade e rigor científico, unindo ciência, cuidado e inovação, sendo referência para médicos e pacientes que buscam segurança, bem-estar e resultados. E todos os inscritos no nosso canal terão uma condição especial. Acesse o Instagram da Fórmula e entre em contato com os consultores. E seus medicamentos serão entregues com segurança para todo o Brasil. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Longevicast. Meu nome é Daniela Gouveia de Mello e esse é o espaço reservado para conversarmos sobre saúde, medicina, estilo de vida e longevidade saudável. E o mês passado falamos muito sobre câncer de mama no Outubro Rosa. Começamos hoje o Novembro Azul. E vamos falar sobre câncer de próstata com o Dr. Guilherme Lima e Dr. Fernando Gurgel. Dr. Fernando, Dr. Guilherme, sejam muito bem-vindos ao nosso Longevicast. Obrigado, Dani. É um prazer estar aqui, poder trazer informação para o usuário e o ouvinte do Longevicast. E é um prazer estar aqui entre amigos, né? Vocês estão aqui, fazem parte da minha história e a gente pode trazer um pouco da nossa experiência para melhorar a vida de todos. E eu agradeço também, Dani, essa oportunidade de a gente bater esse papo saudável sobre câncer de próstata nesse mês que é tão representativo aí para o homem, que é o novembro, né? O Novembro Azul. Eu que agradeço vocês aqui. E a gente vai começar hoje um pouquinho distante da medicina. A gente começa sempre perguntando aos nossos convidados o que eles queriam ser quando eram crianças. Então, Fernando... Não, pra gente vai ser fácil, né? A gente é médico desde que nasceu, né? Eu acho que desde o útero da mãe. Então, a minha história é um pouco mais curiosa. Ah, não. O curioso é bom. Bem, mas eu não sei se vocês conhecem, né? Eu venho de uma família de médico, né? Minha irmã é médica, meu pai é médico. Minha mãe me criou para ser médico desde que eu nasci, né? Eu acho que o meu primeiro brinquedo era um estetoscópio. Para completar, eu até comecei a me aproximar muito de tecnologia, né? Eu sou da geração que começou a aparecer o computador pessoal, né? O computador pessoal surgiu na minha fase da adolescência e eu me interessei por aquilo ali, né? Comecei a fazer curso de tecnologia e gostava daquilo ali. E acaba que eu comecei a me aproximar muito de computador, isso aí comecei a fazer curso de informática, na época era DOS, MS-DOS, isso aí, Excel, acho que nem Excel não existia, não existia ainda. Mas acaba que calhou que com a radiologia juntei as duas coisas. Também logo no começo do curso médico eu comecei a namorar com Mirella, que também esteve aqui no podcast do mês passado, né, em outubro, e foi um match, deu match, né? Como diria, deu match e a radiologia juntou essas duas amores que eu tinha na minha vida, e eu estou aqui fazendo medicina e tecnologia. Muito bem. E você, Guilherme? Então, a minha é um pouco parecida, mas também um pouco diferente. Na verdade, eu também sou filho sou de uma geração, uma família de médicos. Além de meu pai, eu tenho tios, a gente tem um condomínio em Itamaracá, que é bem antigo, é conhecido como Vila dos Médicos. Então, os amigos do meu pai que se formaram com ele são também meus tios, muitos por afinidade. Então, assim, é uma grande comunidade médica. E acaba que eu sou o quarto filho, não é? Eu sou o último filho de 4 médicos
E, curioso, eu não ia fazer medicina. Eu também gostava e gosto muito de tecnologia. Talvez hoje a minha especialidade em cirurgia robótica vem um pouco disso, e gostar muito de tecnologia, então por isso que eu disse que era um pouco parecido aí com o Gugel. Mas eu queria fazer eletrônica. Então, a gente sempre morou em casa, então eu tinha uma oficina de eletrônica, onde minha mãe me levava até o centro da cidade para comprar componente e tal. Então, meus pais sempre apoiaram as escolhas que os filhos tinham, não é? Os meninos sempre quiseram fazer medicina, e aí quando chegou na minha vez, eu disse, não, eu quero fazer eletrônica. Então, nessa oficina eu construía rádio transmissor e tal. Então, eu sempre tive essa veia ligada aí um pouco à tecnologia. E aí, um fato curioso é que quando eu fui me inscrever nos cursinhos, que até onde nós nos conhecemos, Pré-vestibulares. exatamente, eu disse, na véspera de se inscrever, eu disse, pai, acho que eu vou fazer medicina. Eu acho que o caminho vai ser Eu mais conheço um fácil. pouquinho essa história. Eu acho que o caminho vai ser mais fácil. E não sabia eu que, na verdade, o caminho talvez tenha sido bem mais difícil, né? O curso médico não desmerecendo os outros, mas o curso médico são 2 turnos. Não sei como o Bruno conseguia fazer 2 cursos ao mesmo tempo. E aí, Por algum enfim, tempo. Pois é. E aí, fazer medicina realmente, né, de manhã e de tarde, era bem complicado. Mas foi isso. Eu sempre gostei muito de tecnologia, iria fazer eletrônica e, de véspera, resolvi fazer medicina. Não me arrependo, eu adoro o que eu faço. Fazer a cirurgia robótica hoje, para mim, foi talvez esse caminho de continuar. Muita gente pensa que eu tenho uma grande afinidade com jogos eletrônicos, com PlayStation, e nunca tive isso, nunca gostei. Não tenho nenhuma habilidade com esses Um jogos. joguinho. E, no entanto, trabalho com o joystick, que é a ferramenta principal aí do robô. Fernando, você deu uma puladinha no tempo. Foi. Foi. Você já foi lá pro vestibular. Eu queria saber antes. Eu recebi umas informações Ei. assim que você gostava muito de jangadas, que você tinha jangadinhhos quando eram pequeno. Ah, isso aí, a mesma coisa. A gente também foi pequeno lá em Itamaracá Mas tinha também. um em especial. O nome é o Chibiu? Então você queria ser urologista, né? Eu acho que ele queria ser ginecologista. Me contaram isso aí. Eu disse, mas por que o nome? Ai, era porque eu não podia pegar. Dani, você conheceu minha mãe. Então, Conheci. então você sabe quem botou o nome, né? Tem alguma dúvida de quem botou o nome? Ah, pois eu achei que tinha sido você. Não fui eu, né? Pelo contrário, eu sempre fui uma pessoa mais Mas sua séria irmã, do que cachorro comendo tapioca. sua irmã, Sério, olha, doutor? sua irmã acha que foi você, viu? E foi Marcelo. Parece que não me conhece a mãe dela. Né? Bruno, não tenho certeza, não tenho dúvida nenhuma. Tem dúvida que quem está falando a verdade? Hã? De jeito nenhum. Então, pois é. Então, A gente conhece, eu né? era especialista em colocar ideia na cabeça dos outros, tá? Eu acho que você deve ter percebido isso. Ela tinha a ideia dela, ela lhe convencia que aquela ideia dela era Era sua. sua. Era sua, pode ter certeza. Então ela colocou a jangadinha, a gente lá de Itamaracá, eu e meu irmão, batia Itamaracá todinho com a jangadinha que era menor do que essa mesa aqui. Menor do que essa mesa. E ficava naqueles curral, naqueles negócios pescando de todinho. Adorava aquilo ali, adorava. Chegava em casa, eu tava contando hoje, que não sei como nossa geração sobreviveu. A gente não tinha protetor solar, a gente não tinha celular. Eu saía de casa de manhã, nessa empreitada da Chibiu, chegava em casa de 8 horas da noite. Mas Chegava você saía de mais casa, vermelho, você fazia vermelho, feito um atividade. camarão. Ué. Chegava vermelho, feito camarão doente, os lábios estouravam assim. Ó. Isso é uma verdade. Carne A gente de não sabe sol. como sobreviver. É. Eu digo pra minha mãe, você era muito irresponsável. Eu digo até hoje, porque ela morava em casa, morei em casa a vida toda, subia em pé de manga com 6 anos de idade, atravessava o telhado da casa e descia pelo outro pé de manga. Eu digo, não sei como eu sobrevivi. Sinceramente, eu acho que eu concordo aí com o Fernando. Bom, rapazes, agora vamos entrar um pouquinho na urologia. Me fala o que é a urologia e para quem é a urologia? Porque a gente sabe que as pessoas acham que urologia é só para homem. Então fala só, dá um... É muito bom começar com esse tópico específico, porque frequentemente, até hoje, quando eu atendo mulheres, elas chegam surpresas no consultório, primeiro porque foram encaminhadas a um urologista, e quando chegam no consultório, que acham que só vão encontrar homens na recepção, encontram outras mulheres, né?
Então, a urologia é uma especialidade que cuida do aparelho urológico, e o aparelho urológico compreende os rins também. Então, as mulheres também têm, não é? Só que as mulheres associam o urologista ao pênis, ao testículo, à próstata, quando, na verdade, o aparelho urogenital do homem, né? Então, o aparelho urogenital do homem é cuidado pelo urologista e o aparelho urinário da mulher é cuidado também pelo urologista. O aparelho genital da mulher que é cuidado pelo ginecologista. Mas aí tem um porém ainda. É que, como existe o nefrologista, que é a figura do nefrologista, é o clínico que cuida das patologias clínicas do rim. Então, não raramente, a gente recebe um paciente encaminhado pelo nefrologista com uma patologia cirúrgica, um tumor renal. Então, o paciente acha que é o nefrologista que cuida, porque o tumor é no rim, atende e encaminha para a gente. Quando, algumas vezes também, a gente se depara com situações de uma condição clínica no rim e que a gente encaminha para o nefrologista. Mas essa triangulação, ginecologista, nefrologista, urologista e também até o proctologista, porque a gente vai falar também que se confunde um pouco as especialidades às vezes, acaba dando essa misturada. Mas em resumo é isso, o urologista ele cuida do aparelho urogenital masculino e do aparelho urinário feminino. Eu costumo dizer que é a especialidade talvez mais ampla que tem, porque ela tem diversas subespecialidades. Então você vai ter a urologia pediátrica, a urologia feminina, a urologia ligado à parte da litise, que é o cálculo renal, ligado à oncologia, que é a uro-oncologia, aí vem a disfunção erétil, que é a andrologia, vem a infertilidade, que também a andrologia cuida. Então, tem realmente uma gama de subespecialidades muito grande. Então, tanto que, por exemplo, é impossível um urologista fazer todas as subespecialidades. Eu faço hoje, praticamente, o meu nicho é cirurgia robótica e cirurgia oncológica. Ligada à uro-oncologia. Isso, praticamente. uro-oncologia. Entendi. Então, vamos nos aprofundar nessa parte da próstata do homem. Então, que hoje a gente encontra com mais frequência em relação a tumor de próstata e o que leva a um tumor de próstata. Então, a próstata é um órgão, não é uma doença. Também é muito comum a gente chegar, o paciente chegar no urologista, e a gente está falando aqui em qualquer situação, E a faixa etária? Em qualquer faixa etária, em qualquer classe social, enfim. Os pacientes chegam dizendo, doutor, eu estou com próstata, né? Como se fosse uma doença. Quando, na verdade, a próstata é um órgão que produz o sêmen, que é o veículo do espermatozoide. Então, na verdade, ela é basicamente a única função da próstata é produzir o líquido que vai conduzir o espermatozoide que foi produzido pelo testículo, né, durante o ato sexual até a fecundação, a contribuição do homem na fecundação. O espermatozoide vai lá se juntar com o óvulo e quem vai levar esse espermatozoide, quem vai conduzir esse veículo é o esperma que foi produzido pela próstata. E a próstata, ela pode ser sede de patologias benignas e malignas. Então a gente tem o crescimento benigno da próstata, que é a hiperplasia prostática benigna, né, HPB. A gente tem a prostatite, que são as inflamações prostáticas, e tem o câncer de próstata, que é aí o câncer, enfim, mais frequente no homem. No Brasil é o câncer mais frequente no homem, quando a gente tira aí os cânceres de pele, que são de fato, né? Mas o câncer masculino mais frequente no Brasil é o câncer de próstata. E acaba que essa coisa da hiperplasia, que é o crescimento benigno, e o câncer de próstata traz um pouco de confusão, porque muitos homens acham que só devem procurar urologista se tiverem sintomas. E o câncer de próstata, sobretudo na fase inicial, que é quando a gente quer diagnosticar esses homens, na fase inicial, porque aumenta muito a chance de cura, aí vai para mais de 95%, 99%, ele é assintomático. A patologia que dá sintoma, que é a dificuldade para urinar, acordar muito à noite, urinar muito frequente, é justamente a hiperplasia prostática. Então, ambas patologias são importantes serem tratadas e diagnosticadas, mas o câncer de próstata, que é, digamos, o mote da nossa conversa, ele, na fase inicial, ele é assintomático. E qual a frequência que a gente tem que
fazer o rastreio? Que a gente faz o rastreio também. Então, Dani, A rastreio. gente não, né? Pois Os é. homens. Rastreio é um tema bastante controverso ainda hoje, né? Se a gente for discutir o rastreio num congresso, sobretudo um congresso que envolve, digamos, um congresso mundial, a gente vai ter uma linha que é a favor e uma linha que é contra o rastreio. Enfim, alguns trabalhos, inclusive enviesados, algumas pesquisas, mostraram que quando você faz o rastreio, você acaba super diagnosticando. Entendi. E aí a gente vai conversar, porque aí é onde entra. O GEL hoje é fundamental nisso aí, ou seja, a gente diagnosticar quem é importante ser diagnosticado. E quando a gente fala quem é importante, qual é a patologia prostática, qual é o câncer de próstata que merece ser diagnosticado precocemente para ser tratado. Para quê? Para a gente não fazer o super diagnóstico e, consequentemente, o super tratamento. Tratar quem não precisa ser tratado, esse é um grande problema hoje. Entendi. E aí alguns países são contra justamente o rastreio para a gente não estar com a rede muito fininha pegando todo mundo, não é? Então, se a gente tem uma malha muito fina, que aí o rastreio se a gente pegar, por exemplo, a era do PSA lá em 1990, quando o PSA surgiu, PSA, antígeno específico da próstata, não é específico do câncer de próstata, mas é específico da próstata, tem uma sensibilidade muito alta, muitos pacientes começaram a ser diagnosticados com câncer de próstata. E se diagnosticado, teria que ser tratado. Acaba tendo que ser tratado, porque vamos lá, se você tem um diagnóstico de câncer de próstata, vamos lá, via de regra, ele, sobretudo, nós latinos, sangue quente, a gente não entende direito essa coisa de estar com câncer e tratar de maneira conservadora, não conduzir de maneira conservadora, não operar, não tomar uma radioterapia, enfim. Então, via de regra... É como se assim, a gente vai esperar um pouco para ver seria a vigilância, o que seria a vigilância ativa que a gente vai falar. Então, o sangue quente da gente não, digamos, eu digo que a gente não consegue esperar. Então, a gente acaba, algumas vezes, tratando quem eventualmente não precisava ser tratado. Só que vem um outro detalhe, a gente não tem essa bolinha de cristal. E aí, a gente também tem um receio de que alguns pacientes percam a oportunidade, a janela de oportunidade, o timing correto de ser tratado, não é? Então, é um pouco disso. O rastreio, hoje, ele é feito basicamente com PSA e com toque retal, que se somam individualmente, quando feitos individualmente, eles têm valores até semelhantes, mas quando se juntam, o toque retal com o PSA, aí a gente tem uma malha fina, a gente consegue pegar bastante paciente, e é um rastreio muito barato, né? Mas deixa eu te perguntar, no toque retal, se ele é muito precoce, você não tem uma alteração tão significativa? Então, tem, Dani, porque imagine que a próstata é um limão, tá? Só que no câncer de próstata, o carocinho do limão, em vez de estar lá dentro, ele está na superfície do limão, na superfície. E aí eu costumo dizer que, assim, graças a Deus, a próstata foi colocada no lugar, na concepção lá, foi colocado lá próximo, né, no reto, próximo do reto, onde a gente consegue alcançá-la no toque. E a gente consegue sentir a consistência. Até hoje, pacientes, amigos brincam, por que não tem um exame, que não precisa mais o toque e tal? Eu digo, gente, o toque retal é como a ausculta do cardiologista, é como o exame físico do ortopedista que vai sentir o osso. Na verdade, a próstata, ela é ali, ó, perto do reto, é fácil tocar. Imagine se a gente pudesse tocar o pâncreas, por exemplo, né? Talvez a gente tivesse um diagnóstico mais precoce em patologias pancreáticas. Não dá, é intraabdominal. A próstata fica num lugar de fácil acesso, como o exame ginecológico na mulher, não é? Então, acaba que ainda é um exame muito útil, muito acessível e que, acredite, algumas vezes pacientes com PSA normal consegue detectar pelo toque. E aí você vai lá e faz o exame que o gel me ajuda muito diariamente, não é, para dizer, ó, realmente tem algo estranho aí. Então, uma coisa, eu digo que nós somos de uma geração em que a gente pegou muita novidade boa, né? Muita coisa boa em tecnologia, em diagnóstico, em propedêutica de uma maneira geral, no diagnóstico das patologias e particularmente do câncer de próstata. E, Fernando, em relação ao diagnóstico, a gente viu que o toque é imprescindível, mas aí você recebe o paciente e
Geralmente é ultrassom, é Eu ressonância. vou contar um pouco da história. Conta como um é que pouquinho, né? foi isso aí, tá? Isso aí mais ou menos na década de 70, 80, começou o PSA. Se eu falar alguma coisa errada, você me corrige. Mas foi mais ou menos isso. E aí começou, surgiu uma proteína que você conseguia dosar e dizer quem tinha chance de ter tumor e quem não tinha chance de ter tumor. E a partir daí se triou e fazia a biópsia, que sempre foi o gold standard, né? Mas a biópsia, antigamente, era guiada pelo dedo, guiada às vezes por vitreosperineal às cegas, né? Furei muita luva fazendo. Fazendo biópsia que tinha um Biópsia. anelzinho, né? Eu É. lembro que lá no HC, eu ainda cheguei a fazer lá no HC. Por isso que eu digo, a gente pegou muita novidade boa, né? Tinha um anelzinho que guiava, você fazia o toque retal e guiado pelo toque retal você fazia Agulha. a biópsia. E aí nos anos 90 surgiu o ultrassom pré-retal guiando essa biópsia, dividindo em sextantes, mas a gente fazia uma biópsia meio que aleatória. A única finalidade que o ultrassom tinha era dizer que a gente estava dividindo a próstata em formas iguais para a gente biopsiar de forma aleatória. Eu sabia que aquele paciente tinha uma alteração no PSA ou no toque e ia com ultrassonografia apenas direcionando para não biopsiar fora da próstata ou não biopsiar em duas áreas seguidas no mesmo local. Aquilo era mais para segmentalizar a próstata do que para guiar realmente para uma lesão. E eram Que a várias maioria das vezes a gente não funções. via a lesão. Sextante, né? Sextantes. Nos anos 2000, começou a fazer ressonância magnética de próstata. Mas a ressonância magnética de próstata, no começo dos anos 2000, era uma coisa bem rudimentar. Era um exame que fazia espectroscopia, o paciente passava 40 minutos a 1 hora na sala, tinha a bobina endorretal, e quem viu a bobina endorretal era maior do que esse microfone eu não aqui. conheço. Né? Corria. A maioria corria. Inclusive, era uma das indicações de fazer sedação por causa da bobina endorretal, porque não é exagero meu, não. Ela era maior do que esse microfone aqui, certo? Então, a maioria dos pacientes não topava. Não topava. É. E aí, em 2010, surgiu uma coisa que mudou a chave da história, que foi o PIRADS. Em 2015, mas o primeiro PIRADS, que foi que ele pegou a ressonância magnética e estratificou os achados e guiou os achados de acordo com uma nomenclatura, um vocabulário que todos conseguem entender, e estratificou aqueles pacientes em riscos, tá? Dizendo que esse paciente tem baixo risco para tumor, esse paciente tem alto risco para tumor. Então a gente pegava um paciente que vinha do urologista com PSA e com às vezes já outra sonografia dizendo o tamanho da próstata e um toque retal dizendo a alteração, e conseguia estratificar, esse paciente tem baixo risco, não precisa biopsiar. A chance de você fazer um rastreio e ter doença clinicamente significativa, que esse é o termo que a gente começou a usar a partir daí, e paciente que precisa realmente ser tratado, que aqui o tratamento vai mudar o curso de vida dele, que é o paciente com doença clinicamente significativa, aí ele conseguiu dizer, esse aqui tem a chance de 5% de ter algum tumor clinicamente significativo, 20%, e aí foi. E aí o PIRADS, que na mama já é extremamente estabelecido e é bem semelhante ao que a gente tem na ressonância de próstata. Isso evoluiu e hoje em dia a ressonância multiparamétrica da próstata, que é o que a gente deve fazer exatamente para triar os pacientes que têm doença clinicamente significativa e guiar também a biópsia. Tá? Então, hoje em dia, com essa ressonância também, eu consigo fundir as imagens de ultrassom e aquela ultrassonografia que servia apenas para segmentalizar a próstata, hoje eu consigo dizer, a lesão que está aqui ativa na ressonância e tem uma chance de 80% com o PIRADS-5, altamente de ter seu tumor clinicamente significativo, você pode fundir as imagens de ultrassom e agora localizo a biópsia e colho material de cima da ressonância magnética, como se estivesse guiando pela ressonância magnética. Mais uma novidade ainda hoje, que é fazer tudo isso por via transperineal, porque a gente fazia, como eu disse, guiado pelo toque retal ou por via transretal, que é uma área extremamente contaminada, né? Então, aquele paciente tinha de 5 a 10% de chance de ter uma infecção, inclusive de sepse, inclusive em alguns casos de até morte relatada. Hoje em dia, a gente faz por via transperineal, que a chance de infecção é menos que 1%. E ainda sobre a ressonância, eu digo que para o urologista, a ressonância surgiu como uma ferramenta que acaba que hoje ela livra muito paciente de biópsia desnecessária, porque acaba que era o seguinte, você fazia um toque normal, mas o PSA alterado, pelo menos 2 PSAs consecutivos alterados, a gente mandava fazer biópsia.
porque tinha lá aquela suspeita para câncer de próstata. Hoje, a gente, antes de fazer a biópsia, a gente faz a ressonância. Eu mando para a Gugel e digo, aí ele diz, não biópsia não, porque isso aqui é uma inflamação. A gente consegue evitar até 30% de biópsia. E o mais importante ainda, a gente consegue dizer o local do clinicamente significativo. Porque o que acontecia nessa época aí? Aí fazia a biópsia aleatória, largava uma metralhadora para lá e às vezes achava um tumor que E ele tá falando Tinha que, valor. ia ficar quieto ali o resto que é da a história vida. lá do diagnóstico desnecessário. Isso. Só que diagnosticou. E porque existem tumores mais agressivos e os tumores que são tumores, não são benignos, mas são de um crescimento muito lento. Não é isso? Isso. E aquilo ali não vai significar muito ao longo ao daquele paciente, sobretudo se a gente estratificar por idade. Então, a gente vai pegar um paciente até um pouco mais velho, que tem uma doença de baixo risco. A gente vai falar um pouco sobre Gleason, tal, que é esses scores. E esse paciente não precisava ser tratado, mas agora ele quer. Ou a família quer que ele se trate. E aí envolve um monte de decisões compartilhadas, que eu não posso tomar sozinho, Fernando não pode tomar sozinho, aí a família entra, e muitas vezes é difícil a gente conduzir de maneira conservadora, vigilante, um paciente que tem um diagnóstico, tá lá o nomezinho, adenocarcinoma, é câncer de próstata, que a gente propõe. Mas, esse caso a gente pode eventualmente conduzir de maneira vigilante. Mas, doutor, como assim? Eu tenho câncer de próstata, não é? E é vou isso, morrer do câncer de não é? próstata. Aí é um outro, aí vamos explicar as possibilidades, os algoritmos. Agora, e ainda sobre a ressonância, da mesma forma que ela tirou e tira muita gente da biópsia, ela também traz alguns poucos para a biópsia. Então, são pacientes que têm ali um PSA normal, mas que por alguma razão se suspeita muito, um histórico familiar importante, pai com câncer de próstata, irmão com câncer de próstata, tio com câncer de próstata, você faz uma ressonância, o paciente tem um PSA normal e está lá um PIRADS 4, um PIRADS 5, uma doença clinicamente significativa com PSA baixo. Você acha que a genética influencia muito no tumor de próstata? Sem dúvida. É o fator de risco mais importante, né? E aí eu vou falar um pouquinho assim do lado de como da obesidade, da hormônios, e isso aí altera. E o que é que você acha em relação à frequência dos cânceres de próstata? Que a gente sabe que hoje câncer de mama, a obesidade, o estilo de vida altera muito, né? A gente sabe que é uma das formas que a gente previne. Prevenir um câncer de próstata com mudança, estilo de vida, isso está na realidade ou você acha que isso é só... Não, real. Tá bem evidente que dietas ricas em gordura, né, hábitos não saudáveis de alimentação, conduzem não só ao aumento da chance do câncer, mas, sobretudo, a cânceres de maior agressividade, que eu acho que esse é o grande detalhe. É mais ou menos o seguinte, a gente não tem como evitar que o câncer venha, mas a gente até pode evitar que ele venha tão agressivo. Então, muitas vezes o paciente, eu lido com câncer de próstata quase todo dia no consultório, e às vezes o paciente, quando é diagnosticado, ele pergunta, por que eu? Eu sempre tive uma vida saudável, alimentação adequada, exercício físico, e tive. Eu disse, olha, a prevenção do câncer de próstata não é evitar que ele venha. A prevenção é, primeiro, diagnóstico precoce. E se você tem uma alimentação saudável, se você faz, digamos, tudo certinho, provavelmente o seu câncer vai ser menos agressivo. Tá aqui, a gente está diante de um câncer menos agressivo. Então, talvez esse benefício que você esteja tendo nesse momento do diagnóstico, que não é legal, é o benefício de uma doença menos agressiva. Então, sim, a alimentação saudável, a alimentação pobre em gordura, não é, vai, de certa forma, proteger ao diminuir o risco. E isso é tão evidente que quando a gente compara, por exemplo, populações orientais com ocidentais, o câncer de próstata é menos frequente nos países orientais. Quando essas pessoas mudam para o Ocidente e assumem hábitos ocidentais, fast food, gordura, churrasco, parará, o que acontece? Aumenta a incidência nessa população, ou seja, parece ser algo muito mais dos hábitos do que da etnia, não é? Então, a alimentação, sem falar de, enfim, hoje
hábitos saudáveis, atividade física, não é? E aí outras, yoga. Aquele dia a gente estava falando sobre os países com as blue zones. As blue zones, exato. O estilo de vida realmente modifica. E a idade está sendo cada vez mais precoce ou a gente vê mais que continua sendo pacientes mais... A idade não mudou. O que ocorre é o seguinte, aumentou o número de diagnósticos, que é aquilo que a gente vinha conversando. Doutor Fernando está trabalhando mais no diagnóstico. Acaba que a gente está vendo o diagnóstico mais precoce e esse diagnóstico mais precoce em pacientes mais jovens. Tá? Porque fazem porque eles se mais... cuidaram. Graças a Deus, fizeram a tarefa de casa deles. E até eu tava até brincando com o Guilherme outro dia. Ele disse, rapaz, eu tô preocupado, porque a maioria da biópsia que eu tô fazendo, o paciente tem minha idade. Aí eu disse, a gente envelheceu. Não é que o pessoal também tá tão novo. Hoje eu fiz biópsia em 3 pacientes da minha idade. E eu tava acostumado a fazer biópsia em vovozinho. Não, será que eu sou um vovozinho? Eu opero há 25 anos. E aí o que acontece? Eu operei muito tio e par de amigos. Eu percebi que eu tinha envelhecido quando eu comecei a operar amigos. E aí hoje eu opero meus pares. Aí eu digo, poxa, envelheci. Então eu tô num momento e que... E aí vem um pouco disso, do diagnóstico precoce, aumenta o diagnóstico, não é? Mas a faixa etária em si permanece a mesma. Ou seja, o pico vai ser ali a partir dos 60 aos 85. Depois dos 85, mergulha lá para baixo, não é? Então, dos 60 aos 85, a gente vai ter realmente um pico na incidência, não é? E abaixo de 45 é muito raro, acima de 45, naqueles homens que têm um histórico familiar importante. Então, todo homem que tem um histórico familiar importante, que tem algum fator de risco, vai lá. Se não quiser vir a mim, vai Qual direto. é a frequência? Vai direto. Que Anual. Uma vez ao ano, é um PSA e um toque. Na maior parte das vezes vai ser só isso. Eu acho que o pessoal faz o PSA e vai para Fernando. Muitos fazem. Ele faz o PSA, vai para Fernando. Se der alguma coisa, Não, vai para Guilherme. Um radiologista como o Fernando, e aí não é missa corpo presente, ele certamente hoje ele faz consultório. Porque ele atende pacientes. Ele acaba como sendo referência nisso aí e em outras áreas, mas a gente está falando aqui da urologia, ele acaba atendendo pacientes. E dá o diagnóstico lá no começo. Muitas vezes ele é o start do diagnóstico da patologia de próstata, de rim. Depois que passa para o Fernando faz a biópsia, manda para a Luciana, que eu sei. Exatamente. Tá, aí Luciana vai e dá o diagnóstico. Ok, é um câncer. Aí a gente tem abre aquele leque, né? É para tratar, é para esperar. E vamos dizer, vamos tratar. Hoje a gente trataria como? Então, aí surge uma nova parceria. Não mais do urologista com o radiologista. Esse ping-pong vai terminar aí. Fernando devolve o paciente e a gente inicia uma parceria com o oncologista clínico. Porque hoje a gente tem realmente uma infinidade de tratamentos com câncer de próstata, seja localizado, localmente avançado ou avançado, né? E muita coisa mudou. Novamente, mudou para melhor. Então, quando a gente fala em diagnóstico precoce, a gente tem, por exemplo, a cirurgia com diagnóstico precoce e doença de risco intermediário, enfim, você tem chance de mais de 95% de curar esse paciente com a cirurgia. E a cirurgia, ela evoluiu muito. A cirurgia no passado era cirurgia a céu aberto, né, que se falava. Cirurgia que se cortava na barriga, fazia uma incisão grande ali, que era ou parecida com a cesariana, ou com uma incisão que vinha do púbis até o umbigo. Então isso espoliava bastante, cirurgia dolorosa, cirurgia de recuperação muito lenta. Depois passou pela era da laparoscopia, que durante muito tempo foi chamada de cirurgia laser, não é? Não tem nada a ver com laser. Laser, eu costumo dizer que laser é um nome que é sexy, né? Porque é interessante. Adora, né? É um nome interessante. Não é laser. É igual a cirurgia do olho, é laser. Isso é laser. Tudo é laser. Então, laser remete à tecnologia. Tecnologia avançada, exato. E cirurgia minimamente invasiva. E, de fato, tem muita coisa com laser, inclusive dentro da urologia, para próstata, para cálculo. Mas a cirurgia laparoscópica não tem nada a ver com laser. A cirurgia laparoscópica é uma cânula que tem uma ótica, que é o olho do cirurgião, que é introduzida por um trocarte, que é uma cânula, que vai filmar o interior do abdômen. Você coloca um gás, que é o CO2, é um gás para expandir o abdômen. Para expandir o abdômen, criar um espaço real, porque o abdômen é um espaço, né, da cavidade virtual. Você coloca o gás, você tem um espaço. Opa, estou olhando para os órgãos. E aí a laparoscopia trouxe um pulo muito grande
entre a cirurgia aberta e a cirurgia minimamente invasiva, né? Foi esse elo de ligação. A cirurgia urológica minimamente invasiva era apenas cirurgia de cálculo. E aí, no momento que você tem a laparoscopia, a gente passou a tirar a próstata por laparoscopia. Eu peguei o início da laparoscopia no câncer de próstata e peguei agora, de 2015 para cá, aqui no Nordeste, né? Mas no Brasil já desde 2010, 2008, 2010, a cirurgia robótica no câncer de próstata. Então, com isso, o que foi que a gente fez? A gente trouxe de volta esse paciente para o urologista, porque muitos desses pacientes com receio das sequelas causadas pela cirurgia migravam para a radioterapia. Com a falsa impressão, com todo respeito aos grandes radiologistas, radioterapeutas e amigos radioterapeutas, mas a radioterapia de antes, ela era bastante nociva. É muito agressivo. Muito agressiva, tinha as complicações também relacionadas à função erétil, à incontinência, à hemorragia pela urina. Mas o medo da cirurgia era tão grande, das sequelas relacionadas sobretudo à função erétil, à ereção, né? Perder a ereção, 90%, 80% dos pacientes perdiam a ereção quando fazia a cirurgia aberta. Melhorou na laparoscopia. Hoje, com a cirurgia robótica, esse índice, quando você pega uma doença de baixo risco, ou risco intermediário, localizada, vamos falar em localizada ou não, localizada, a gente consegue deixar esses pacientes com a ereção preservada em 80%, 85%. Claro, a gente está colocando todo mundo. Que é isso que incomoda e dá muito medo para o homem, porque é um fator muito Sem importante. dúvida. Mas aí a decisão, só para a gente também não achar que só existe a cirurgia, a decisão ela é compartilhada. Né? Você compartilha com quem? Com a família e com o outro parceiro da gente, que é o oncologista clínico. Quando a gente vai colocar nos algoritmos de risco e de sucesso, o que é melhor para esse paciente? Que é o que a gente chama de individualização do tratamento. Não está todo mundo igual. Cada paciente tem sua identidade, tem sua digital do câncer e merece um tratamento diferente. Então, você pode lançar mão da cirurgia, ainda da radioterapia, casos muito selecionados da braquiterapia, que é o implante lá, daquelas sementezinhas dentro da próstata que emitem a radiação, né? E outras técnicas, outras modalidades de tratamento que vieram, talvez não pegaram tanto como HIFU, que é alta frequência, enfim, ablações, né? E quando a gente fala em doença avançada, aí sim, hormonioterapia, que é o bloqueio hormonal. O câncer de próstata, via de regra, é um câncer que ele é hormônio sensível. E aí eu estou falando disso porque a gente falou agora sobre hormônio, sobre testosterona. Então, se eu corto o alimento do câncer de próstata, que é a testosterona, ele para de crescer ou às vezes evolui. Mas esse tratamento só é aplicado para doenças já metastáticas, doenças avançadas. Não é o caso para doença localizada. Entendi. Agora, eu acho que um dos maiores problemas que os homens sentem é querer saber o que vai acontecer após uma cirurgia. O que normalmente, a gente sabe que é percentual, é individualizado, mas o que normalmente, como é o pós-operatório de uma cirurgia dessa, que eu acho que é a curiosidade de todo mundo, curiosidade ou medo ou receio, para a gente esclarecer aqui e eles tentarem tratar isso de uma forma mais natural. Esse deve ser o principal estímulo, exatamente para o Novembro Azul e para o paciente vir fazer o seu check-up. Exato. Porque, na realidade, o diagnóstico precoce empodera a gente, principalmente o urologista nesse caso, de fazer uma cirurgia minimamente invasiva que traga menos sequelas a ele. Então, ele vai ter um arsenal cirúrgico muito mais poderoso e uma capacidade de fazer a cirurgia que deixe menos sequelas, tá? Então, o grande medo do homem, o homem, na verdade, é um grande medroso, é ficar impotente e incontinente. Ele esquece até as outras Quanto coisas. mais mas medo a ele tem impotência eu acho disso, que é pior. isso deve ser o maior estímulo para ele ir precocemente e fazer o exame, porque a chance de ele ser tratado, como o Guilherme acabou de falar, e eu estou tentando deixar mais claro o que ele falou, é que se você pegar uma doença precoce, você vai conseguir fazer uma cirurgia robótica mais tranquila, é uma cirurgia que consegue, com certeza, poupar os nervos pudendos ali no nervo pélvico e salvar exatamente a chance dele ficar impotente ou ter incontinência urinária é muito inferior. E a recuperação após a cirurgia também é muito mais rápida, tá?
paciente mais jovem, mais tranquila. Isso aí eu acho que o Guilherme poderia até falar. Não, pois é, e na verdade, ele tá jogando aqui um confete na cirurgia, mas começa lá no diagnóstico, não é? Porque quando ele falou ali em você sair do reto e ir para o períneo, só aí já tranquiliza muito o paciente no momento do diagnóstico. Porque muitos pacientes têm medo lá atrás, lá no começo, de fazer uma biópsia transretal. E é um medo real. Porque é o que o Igor já falou, é infecção, é a chance de infecção ainda pequena, mas uma chance de infecção, de complicações, que caíram muito com a biópsia transperineal. E aumentou o diagnóstico, ele pegou, e começa a pegar regiões que transretal ele não conseguia pegar. Né? Então, o acesso transperineal acabou sendo melhor. Claro, A precisão do diagnóstico ele é muito soma maior. aí a fusão da imagem que ele vai falar, né? Mas começa lá, no diagnóstico. Então, o paciente ele perde um pouco medo do método que vai dar o diagnóstico, né? E até um pouco antes, ainda é claro, ainda acontece do paciente, sobretudo o paciente mais velho, o paciente que tem menos informação, que ainda tem aquele medo da questão do toque. Hoje existe uma estatística que mostra que mais da metade dos pacientes que buscam o diagnóstico buscam porque a esposa ou a filha trouxe pela mão para o consultório ou para o ambulatório do SUS. Então, vê o papel importante da mulher na saúde do homem. Porque está provado que a mulher ela tem muito mais ação preventiva do que o homem. A mulher se previne, o homem trata. O homem busca muitas vezes quando já está ali sintomático. A mulher não. A mulher ela faz a prevenção. E isso começa com o quê? Porque ela é acostumada a fazer a prevenção do câncer ginecológico, do câncer de mama. Então isso já está incutido na cabeça da mulher e ela acaba transmitindo para quem ela ama. O seu pai, o seu marido, o seu filho, por aí vai. E no câncer de próstata, aí você faz o diagnóstico. Você vai para o consultório, você faz o diagnóstico minimamente invasivo e vem para a cirurgia. Isso foi uma coisa também que mudou de maneira radical. Então, você imagina que antes você fazia uma cirurgia aberta e o paciente passava ali 5 dias internado no hospital. Grande parte dos pacientes perdiam uma quantidade de sangue absurda, faziam transfusão, iam para uma UTI. E hoje, mortalidade, às vezes, por conta disso, mortalidade transoperatória, pós-operatória imediata. Então, com a cirurgia robótica, a mínima invasividade chegou a tanto que, só para dar um exemplo, na época da pandemia, a gente não conhecia a pandemia, a gente não conhecia o Covid direito, né? E aí, até hoje. E aí, a gente chegou a operar pacientes que a gente operou de manhã e mandou embora à tarde. Então, imagina. Para não permanecer no hospital. Pois é, mas aí, o que é que permitiu que esse paciente fosse embora no mesmo dia? A mínima invasividade da cirurgia, a mínima agressividade da cirurgia. Então, o que a gente fazia? A gente marcava a cirurgia às 6 da manhã, a gente operava esse paciente com o hospital até um pouco mais tranquilo. Quando dava ali 5, 6 horas, 12 horas depois da cirurgia, o paciente estava indo embora para casa. Eu tenho exemplo de paciente que a gente operou de manhã. Hoje a gente não precisa fazer isso. O paciente dorme no hospital, ou seja, tem 24 horas, mas já saiu de 5 dias para 24 horas. Então, hoje, via de regra, a gente opera o paciente no dia, no outro dia. Todos os pacientes operando no dia anterior vão embora para casa. Outro aspecto, os pacientes passaram 15 dias com a sonda, que é aquele catéter que é colocado para, digamos, moldar ali a costura da uretra com a bexiga, depois que a próstata sai. Os pacientes passavam 15 dias com a sonda. Hoje, os pacientes passam de 5 a 6 dias com a sonda. E aí, do ponto de vista de resultado, e aí eu não vou nem falar da oncologia, porque o aspecto oncológico, os resultados são bem semelhantes, porque você tira a próstata. Então, o resultado na cirurgia aberta, na cirurgia laparoscópica, na cirurgia robótica são extremamente semelhantes. A gente tinha que dar um plus. Quer dizer, a cirurgia robótica tinha que dar um plus para justificar dela ser feita. E aí, esse plus vem na parte de morbidade, de agressividade, é uma cirurgia muito menos agressiva, e, sobretudo, em resultado funcional. Que aí é continência, né? Se ficar perdendo xixi ou não, controlar o xixi, continência é o ato de controlar o xixi, e a potência, que ainda é, de fato, digamos, o que determina muitas vezes a escolha do homem fazer. Só para contextualizar, uma vez um paciente chegou para mim, o meu consultório ele fica no 10º andar, e tem uma janela grande de vidro, e quando eu comecei a falar sobre estatística, ele disse, se eu tiver 1% de chance de ficar impotente, eu pulo daqui.
que com a história, digo, o cirurgião não vai se operar, você vai para outra terapia. Porque a chance existe. A chance existe. Né? Você pode estar com o melhor robô, com o melhor cirurgião, o melhor cenário, mas a estatística mostra que, enfim, o nervo passa ali bem pertinho, a gente não vê o nervo, a gente sabe onde ele está. Costumo dizer para o paciente, doutor, e como é? Você vê o nervo? Eu digo, não. Só que a gente conhece tanto aquela rua que a gente atravessa ela de olho fechado. É só uma maneira dele entender que a gente sabe onde o nervo está. Então a gente sabe onde é que está a faixa do pedestre. A gente vai livrar ali de maneira muito minuciosa para preservar os nervos e preservar a ereção. E Fernando, para terminar mais essa parte de diagnóstico, a IA, dentro do diagnóstico, junto com a ressonância e ultrassom, com o que é que a gente tem isso já é uma coisa bem nova, mas assim, como que utiliza a IA nisso? É interessante que ela vem entrando de forma que você quase que não sente e, de repente, quando você vê quase que tudo do seu dia a dia tá permeado por inteligência artificial. Inteligência artificial. Então, assim, a IA hoje, desde a marcação do exame, então, você quando liga lá para quem atende entre aspas, robô de IA, né? Então, na verdade, é um algoritmo de IA que atende para marcar o exame dele. Quando ele chega lá na ressonância magnética, o aparelho está todo embebido de inteligência artificial para que aquele exame, que como eu falei, demorava 40 minutos, hoje eu consigo fazer uma ressonância multiparamétrica da próstata em 15 minutos. Então isso aí tem uma diferença enorme, né? A inteligência artificial consegue diferenciar o que é ruído do que é sinal e, consequentemente, eu consigo fazer uma imagem que teoricamente seria extremamente ruidosa, e ela tira todo aquele ruído e deixa a imagem limpinha e bonita e de alta resolução para mim. Mais ou menos como eu digo, comparando uma televisão analógica com a televisão digital, né? Hoje não existe mais televisão com chiado, né? Então, assim, a inteligência artificial consegue tirar totalmente o chiado da televisão, da imagem, e deixar a imagem perfeita, porque ela sabe o que é chiado e sabe o que é sinal. E aí vem a parte do diagnóstico. Tá? O diagnóstico, ela consegue criar algoritmos para detectar. No caso da multiparamétrica, nossos principais achados e os principais critérios que a gente leva para saber se a lesão é suspeita ou não, é exatamente a avidez pelo contraste. Então, assim, quando você injeta contraste no paciente e consegue detectar uma área que tem uma maior avidez pelo contraste, que a vascularização está aumentada naquele local, certo? Esse é um item. O outro item é a difusão de água. Então, a gente consegue ver os locais onde tem o maior adensamento de células, onde tem mais células ali, onde tem uma população maior e, consequentemente, aquelas células estão se dividindo maior e você tem uma restrição da difusão de água. Então, esses são os dois principais achados, né? A distinção de água, a difusão de água e o realce pelo contraste. Juntando tudo isso, você tem o que a gente chama de ressonância multiparamétrica, que é avaliado pelo médico, e a inteligência artificial nos chama a atenção de alguns achados, cria mapas de risco e permitem uma agilidade. Então, ela nos dá poder para decidir de forma mais precoce e de ser mais eficientes, conduzindo a um diagnóstico mais seguro e mais rápido. Tá? Na ultrassonografia, também a inteligência artificial está desde sempre, né? Desde a calibração da imagem, né? Hoje em dia, para fazer uma imagem bem feita, eu precisava estar regulando o aparelho o tempo todo, então ele está lá ligado com a inteligência artificial o tempo todo, controlando brilho, contraste, ganho, onde está o foco, onde não está o foco. Então isso aí tudo hoje em dia eu não me preocupo mais e eu tenho mais tempo de estar fazendo aquilo que o Guilherme falou, né? A minha, entre aspas, consulta, né? Direcionando o meu exame para o que realmente interessa, o meu tempo para o que realmente interessa, que é me dedicar ao paciente e ao diagnóstico. Então, assim, a inteligência artificial realmente me permite ser mais humano, que parece ser um paradigma, né? Mas é uma coisa que a gente, da nossa geração, graças a Deus, aprendeu a usar bem, que é exatamente, ela me permite ter mais tempo com o paciente e menos tempo com a coisa repetitiva, com a coisa supérflua, né? Então, assim, por exemplo, hoje eu tenho parâmetros. Você não precisa fazer a técnica. A técnica é feita pela IA. A medida da próstata, por exemplo, ele pode fazer totalmente automático, né? Eu prefiro fazer na mão, confesso, ainda. Mas ela faz totalmente automático. Se eu quiser simplesmente passar o aparelho lá, ela me diz quanto é o volume da próstata, me dá os cálculos todos prontos. Então,
É possível que em pouco tempo a gente consiga que ela nos dê um resultado tão bom quanto o meu fazendo manualmente. Tem só são perguntas, né? Eu trato os pacientes no consultório, eu faço anualmente dos meus pacientes. E a pergunta que, assim, que tem muita frequência é se a biópsia espalha o câncer. Que eles dizem muito assim, mas eu vou fazer a biópsia e vai passar o câncer para outro lugar. Isso é um mito, né? Na verdade, a maioria dos pacientes, ou ele tem o tumor e vai ser tratado ali em pouco tempo, ou ele não tem tumor e não vai espalhar nada, né? Então, assim, existe um mito, inclusive, é um mito que, inclusive, eu cheguei a dar essa aula, não sei se é meio discutida, que no tumor renal é bastante real. Para você ter uma ideia, hoje em dia não se biopsia tumor sólido renal, porque esse mito foi tão solidificado até na cabeça dos médicos que eles não pedem biópsia de tumor renal. É incrível. Mas também isso. a radiologia também é quase que real, né? Isso. Às vezes a radiologia é tão boa que eu consigo dizer, olha, Tipo celular. é, Você me diz o tipo celular. Eu digo. Você chega lá, tá lá, o tipo celular. Pelas características, estatisticamente, o que é que vai, qual tumor de tal tipo aparece na radiologia de maneira Dessa forma, nessa... Já na próstata, não. Até porque o tumor de próstata, basicamente, o tipo histológico, né? Existem níveis de graduação diferente, mas o tipo histológico é um. Né? Então ele não vai... Mas é isso. Mas a biópsia não vai... Agora, às vezes é difícil até de tirar da cabeça do indivíduo, né, Fernando? O que acontece muito com a biópsia é que, às vezes, se você fizer uma biópsia transretal ou caprichar no número de fragmentos, eu até digo, às vezes a gente pensa que está fazendo o bem do paciente, mas está fazendo mal. Ele causa um processo inflamatório, às vezes nem é infecção, que dificulta o trabalho do urologista. Então, muitas vezes, até retarda a cirurgia. Um pouco. Depois de uma biópsia, às vezes o É quanto tempo a gente aguarda? Aguarda de 45 a 60 dias, normalmente. Não menos do que isso. A doença não vai sair, gera um pouco de angústia, porque uma vez que você tem um diagnóstico, você quer tratar, mas a gente mostra por A mais B que ele só vai ter prejuízo se tratar antes. Tentaram, ao longo da história da cirurgia prostática, se tentou operar antes. Então, assim, não, vou fazer no dia seguinte. Mas não justificava, porque o processo, microhematomas, a introdução de células, de contaminação, tudo isso prejudicava. Gera uma prostatite inflamatória, uma prostatite inflamatória não, uma prostatite pós-biópsia, né, que é uma reação inflamatória. Uma biópsia, um trauma, uma agressão. Gera essa inflamação que atrapalha muito a cirurgia. Então, 45 dias é o time, é o tempo tranquilo para a gente entrar e fazer a cirurgia sem nenhuma repercussão. No começo da biópsia transperineal, onde eles faziam um número de fragmentos sem fio, a gente até notava que o processo inflamatório demorava mais. Isso é uma observação pessoal, eu comentava com o Fernando, eu dizia, Fernando, a gente tem que diminuir esse número de fragmentos. Hoje, ele se animava nos fragmentos. Não, isso era um mapeamento geral, né, que fazia. Mas hoje, com a fusão que ele faz, ele consegue ir no foco, que é aquilo que a gente estava conversando. E ao contrário, ele está diminuindo o número de fragmentos, até mesmo do que só o necessário. Lá de trás, aquela sextante que fazia, nem precisa mais. É só o necessário e localizado e preciso. Com a evolução da imagem, é bastante provável que em pouco tempo a gente vai fazer a biópsia um ou dois fragmentos. Um dos fragmentos. Tá aqui, tem. Tem. E aí, vai ser legal isso aí, por quê? Porque ele também, lá pro começo da nossa conversa, ele vai deixar de dar diagnóstico em doenças que não precisavam ser diagnosticadas. Né? Então, é perfeito. Pelo menos vocês dois trabalham a dupla perfeita. Eu incomodo mais ele do que ele. Ele podia me incomodar um pouco mais, mas eu incomodo mais ele do que ele. Eu tenho o prazer de trabalhar com amigos e, assim, e ter a certeza que está sendo tudo muito bem conduzido, né? Uma tranquilidade grande. Agora vamos voltar um pouquinho a vocês. Deixar um pouquinho. Um hábito. Já começou a rasgar cedo aqui. Já estão rasgando cedo. Um hábito que te faz bem. Pescar, com certeza. Não tenho dúvida. Tomar um bonzinho e jogar futebol. Um alimento que vocês amam, gostam, e um alimento que vocês gostam muito e evitam pensando no amanhã.
Você vai nos filmes, porque eu gosto de tudo. Não é porque eu gosto de tudo, não. Eu acho que eu sou aquele cara que você... É difícil Mas achar o que eu não deixa de gosto. comer ou de alguma coisa que vocês não, esse vai me atrapalhar no futuro. Acho que o que atrapalha mais hoje com nossa vida muito corrida é bebida mesmo, alcoólica, né? Realmente eu procuro evitar durante a semana, o máximo possível, tá bebendo durante a semana. Porque realmente, eu acho que depois dos 40, né, a gente fica... Eu digo que eu não tenho mais ressaca, não. Hoje em dia, eu fico doente. Se eu tomar uma grande, eu passo 2 dias para me recuperar. E você, Guilherme? Eu gosto. Adoro. Bom vinho, certo? Eu gosto e aconselho. É melhor do que muito remédio para doidosão aí na cabeça. Eu acho Sem contar que o vinho, assim, eu digo que o vinho Tem resveratrol. Só tem o álcool junto, mas faz amigos e os conserva. É verdade, É. é verdade. e amizade também é longevidade. Esse é o principal. Eu acho que amigo realmente é o que nos faz ver que a gente está no caminho certo. Né? É bem que nos dá a baliza para a gente seguir em frente. E o vínculo de mesmo, né? Hum. Eu concordo, eu digo para os meus pacientes, eu digo, ó, você pode economizar durante a semana para gastar no fim de semana. Então, ainda que você coma o seu churrasco. Eu adoro Tentar churrasco. equilibrar. Eu adoro churrasco. É churrasco também. Respondendo ali a sua pergunta de o que é que você gosta e que não dá para comer sempre. E eu gosto do churrasco com a gordura. Então, eu acabei de falar que a gordura Mas faz se mal. você come churrasco com a gordura e o acompanhamento sem carboidrato, a vida é Pois melhor. é, e se não é a frequência, eu não como todo dia. Então eu economizo durante a semana para comer no fim de semana, não é? Deixei de tomar cerveja há muito tempo, mas nada contra, é muito mais por uma questão de hábito intestinal, a cerveja me encaixa mesmo, então eu me sinto mal com cerveja. Então hoje minha bebida, de fato, minha bebida alcoólica é vinho. E isso é até uma coisa engraçada, porque eu não sei o que é que danado tem que os pacientes acham que todo médico adora uísque. Existe uma estatística, inclusive, né, que parece que Recife foi durante um tempo o maior consumo de João Lolo É. e tal. E tem uma outra estatística que diz que casamento entre médicos, a estimativa do número de bebidas de uísque é dobrado. Parece que é de médico e de advogado. Isso dito por pessoas que fazem trabalho de festa, né? Bom, eu estou fora dessa estatística, eu não gosto de uísque, mas a curiosidade é que os pacientes me enchiam de uísque no final do ano. Até que eu disse, paz, eu estou tentando fingir. Eu acho que eu prefiro o vinho. Que eu não bebo uísque, não. É, E eu não comecei bebo a uísque, dizer, não. isso pegou super bem, porque agora eu só vejo vinho. é. E eles me escutem, porque... Vão lhe escutar, eles vão lhe escutar. Todo Doutor ano Guilherme dava gosta de uísque. receber vinho, uísque não. Todo ano ele me dava, o Fernando até conhece, ele me dava um uísque assim, caríssimo, sabe? E ele dava com prazer de dar, porque ele tinha certeza, sabe? Aqueles pacientes muito queridos que você coloca no colo. E aí eu conheço muito o genro dele. Aí um dia depois dos 4 anos, ele me dando sempre uma garrafa de uísque, um El Sambuca, uma coisa. Aí eu falei, fulano, escuta eu sou que eu não bebo uísque. Todo uísque ele me dá, eu dou pra alguém. Então assim, enfim, tenho na minha casa pra alguém beber, que também não é uma... Eu adoro vinho, pronto. É a melhor coisa. Eu recebo cada vez. E um sonho pessoal? Nem sei, viu? Eu acho que eu sou uma pessoa de poucos sonhos. Eu acho que sei lá. Que ainda falta realizar. Graças a Deus eu tenho uma boa vida. Tenho tudo muito tranquilo. Minhas filhas são perfeitas. Eu acho que talvez vê-las realizar os sonhos delas seja o meu maior sonho. Ver minhas filhas felizes realizando os sonhos delas, eu acho que é o meu maior sonho. E você, Guilherme? Eu também, na verdade é o seguinte, eu acho que a gente vai criando, vai engrossando a casca, né, com tanta coisa que a gente passa na vida, né, e eu acho que meu maior sonho um dia é ter paz. Hoje eu tenho paz, né, meu? Paz Hoje e eu vivo tempo, em né? paz. Hoje eu vivo em paz, né? Em paz, gente. Coisa que às vezes demorou pra gente entender o que era paz, né? Porque sonho material de verdade, sabe, Dani? Eu acho que isso é tão fortuito. Hoje você tem, amanhã não. Aí você vai subindo, né? Você quer aquilo ali, se você realmente não se contenta. Aí o seu sonho vai... Mas eu acho que realmente eu criei maturidade nessa questão do sonho quando eu entendi. Quando alguém chegava para dizer, eu desejo paz. Adolescente não sabe o que é isso, né? Saúde e Não sabe. paz. Saúde e paz. Mas que danado é paz? Eu estou numa guerra por atrás.
Aí, de repente, você começa a ver que paz é uma coisa realmente tão preciosa, né? Paz. Talvez isso é um grande sonho, você conseguir ser feliz mesmo na guerra diária. E ter paz. Que é isso, na realidade, para mim, o conceito de paz maior é esse aí. Você conseguir ser feliz mesmo tendo tantas batalhas no seu dia a dia, né? E se você conseguir realmente vencer essas batalhas e manter um sorriso no rosto, você... né? Não me bem, até consigo. Quando eu me aperreio, a primeira coisa que me dá é sono, mais. Quando alguém me aperreia, a primeira coisa que eu faço é me encostar e dormir. Eu acho que uma boa noite de sono, aquele sono restaurador, é de fato você passar a noite sem não acordar e no outro dia você diz, poxa, como é bom, né? Como é bom beber, como é bom sonhar, né? E acordar bem. Agora, se eu pudesse falar realmente de um sonho, assim, saindo dessa parte mais filosófica, né? E enfim, ver meu tricolor do Arruda, jogar o Libertadores. Esse é um sonho. Eu digo para os meus filhos, eu tenho o Guilherme, Thiago, Guilherme está ficando aniversário hoje, eu digo a eles que se o Santa um dia for para Libertadores, a gente vai para no Brasil e fora. Então, assim, eu espero que se vai acontecer isso. Eu sempre ficarei feliz, eu fico com peso esse sonho, com certeza. Até porque, veja só, eu perdi totalmente o bom futebol. Eu estava lá no dia, eu sonhava, pronto, quando eu era criança, né, tinha esses sonhos pueris, né? E eu sonhava em ir para um jogo de Copa do Mundo. E finalmente eu consegui. Não imaginava que ia ter uma Copa do Mundo aqui. Pois é, mas eu sonhei e esse sonho, graças a Deus, realizou. E é isso que eu estou dizendo. Você realizou. Não, eu estava lá, 7-1, a Alemanha metendo no Brasil e eu lá. Se você gosta. Esse dia foi o dia que eu digo assim, olha, futebol não é para mim. Eu achei que eu fosse desgostar também, com tanto sucesso de Santa Cruz, mas acaba que os meninos me trouxeram de volta. Então, meus filhos, o mais novo, sobretudo, ele é fanático e ele não deixa morrer essa chama. É engraçado, né? Quer ver meu pai, da gente. Ui. E o que é? Meu pai é paraibano, né? Meu pai é paraibano e a vida toda torceu pelo 13, mas quando veio para cá, da medicina tudo, enfim, foi o que ele adotou e passou pra gente isso. E o que é envelhecer para vocês? Envelhecer bem? Então, envelhecer... Já pensaram o que é que vai ser envelhecer? Como eu falei, agora eu percebi que estou envelhecendo quando eu comecei a tratar os amigos de câncer, né? Que é uma doença... A gente trata amigos de outras patologias mais simples, mas quando a gente começa a ver o câncer ao nosso lado, enfim, na nossa geração, a gente percebe que está envelhecendo. E aí, acende o alerta, né? Como é que eu vou envelhecer? Porque não tem como você fugir do envelhecimento. Não, envelhecimento não é uma escolha. Não é uma escolha. Como envelhecer? É melhor envelhecer. Como envelhecer é que a gente pode, de certa forma, escolher, né? Então, eu nunca gostei, por exemplo, de academia. Eu passei a fazer academia entendendo que aquilo ali era um investimento para o meu futuro, para o meu envelhecimento. Perfeito. Então eu passei a fazer academia. Hoje não vou dizer que eu desgosto, não. Eu vou com certa tranquilidade, mas eu vou como remédio. Então não é algo que eu pratico como eu pratico meu futebol da segunda-feira. Não é o prazer, é a obrigação necessária. Eu uno uma atividade lúdica, que é o futebol, com uma atividade aeróbica, que é jogar futebol. Mas a academia, e aí eu digo para todos os meus pacientes, às vezes está o casal lá, que aqui a gente falou, né? A mulher vai sempre com o homem. E eu digo, o senhor faz academia? Não, deveria. E a senhora também. Antes que fale alguma coisa, porque é o seguinte, o casal, um leva o outro, né? E a gente vê muito isso, esse resultado. Então, envelhecer uma pessoa bacana do seu lado, que está lhe estimulando a isso, que constrói esses projetos com você, que cresce com você, e envelhecer de qualidade, em atividade física. Não sou o melhor cara para dizer meditação, porque eu sou acelerado, que eu ainda vou aprender a meditar, porque... É bom. Começa pela respiração. É um exercício. Começa pela respiração. Eu não sei meditar. Claro, é um exercício. Você tem que aprender aquele exercício. Exato. Então, você aprende, e aí eu já li bastante sobre isso.
vou aprender a meditar. Respira. Respira contando. Aquele da respiração é o Não início. precisa colocar o dedinho lá, você pode Não. em qualquer canto. Em qualquer lugar. Então, eu acho Respira, que prende e esse qualidade, solta. Dani, a gente tá com saúde, né? Se vier o problema que vai vir, ter cabeça boa e corpo bom para tratar e seguir em frente. Envelhecer bem é perder o mínimo de funções possível, né? Essa é a forma que eu conceito, né? Na realidade, a gente tem que procurar tirar as coisas que nos geram limite, né? Uma delas, por exemplo, é a obesidade, né? Eu sempre fui gordo minha vida toda, né? 35 anos de idade. Gordinho. 35 anos de idade foi quando eu subi meu primeiro lance de escada e botei a língua lá fora. Senão não pode. Isso aí tem que mudar, né? Entendeu? Foi a partir daí que eu comecei a perceber que a obesidade estava gerando obstáculos na minha vida. Você tem que tirar esses obstáculos da sua vida, porque a vida naturalmente lhe impõe obstáculos e batalhas que você não quer. Então, aquelas que você consegue controlar, procure controlar da melhor maneira possível. O investimento no tônus muscular e na quantidade de músculo é uma coisa realmente significativa com a longevidade hoje em dia, tá? Hoje eu vejo, infelizmente, eu faço exame de check-up, né? E aí eu vejo os avós, os meus pais, os pais dos meus amigos, morrendo de falta de músculo, tá? A sarcopenia é uma coisa realmente real. Então, assim, tem paciente Totalmente. que tem uma gripe, passa um mês acamado e não consegue sair da cama. E Porque daquilo não ali- tem a reserva daquilo muscular. ali né? ele tem uma fratura, daquilo ali ele tem uma pneumonia e ele morre. Ele morre porque não tinha músculo, não é por outro motivo. Nenhum outro motivo. Então, assim, realmente investir em função, aí que eu tô dizendo, por isso que eu voltei à história da função, né? Então, função muscular, função motora, a gente brinca, né? E a Se velho morre cognição. de queda, carga, queda, catarro e diarreia. Então, no fim das contas, a queda também vem muito nisso. Queda Levinho, né? a queda vem muito de você não conseguir se levantar, você não conseguir levantar a perna para ultrapassar um obstáculo, então isso é importantíssimo, tá? Então, se cuidar para que não tenha limitações é uma coisa importante. E aí, daí de novo vem Perfeito. musculação, dieta, exercício, exame de check-up. E isso tudo melhora a cognição também. Claro. O músculo é a base da cognição. E a meditação que ele falou também é importante, tá? Isso aí realmente é a neuroplasticidade gerada por você conseguir ter um momento de paz, você se permitir ter um momento onde o tempo para e você se dedica só a você mesmo, a respirar e a prestar atenção, a não fazer nada, ou prestar atenção na sua, Aprender a não fazer nada. ter uma atenção plena na sua respiração. Ele mesmo foi uma pessoa que me ridicularizava isso, tá? Mas, assim, né, a partir de que eu comecei a tentar frear a minha mente, porque a gente que é ativo assim dessa forma, às vezes tem dia que eu tenho certeza que tem 3 pessoas ligando dentro da minha cabeça. Sou esquizofrênico, não. Mas, assim, eu acalmo esses macaquinhos que nada mais é do que você tentar pegar um pensamento para resolver um problema de pensamento. Então, aquilo ali vai aumentando. Eu digo que eu tenho caixinhas. Eu fecho as caixinhas. Não pode Você deixar. sai daquele engarrafamento, né? E você vê os carros passando sem se preocupar muito com aquilo, né? Você, de repente, vê que o trânsito está forte, mas você vê aquilo passar ali e diz assim, É muito difícil, mas é um ato. Olhar a vida de fora, né? Você sai daí orando. E se hoje fosse proibido vocês serem médicos, o que é que vocês fariam? acho que é meio que fala, né? Sério que eu seria energia elétrica. Eu também, eu acho que eu ia trabalhar com tecnologia, certamente. E assim, acaba que vai ser o futuro de quase todos nós, né? Eu acho que a questão técnica, que a medicina é uma formação técnica, vai ser dirigida pela tecnologia, né? Então, assim, eu lembro que eu fui num congresso de um urologista famoso aqui, claro, nacionalmente, até internacionalmente, aqui em Recife, e ele falou assim, ó, hoje com a robótica, você está conseguindo chegar a resultados parecidos comigo, já sabe até o que eu estou falando. Aí você, olha só, quer dizer que com a robótica, um cara que tem menos experiência que você consegue ter o mesmo resultado que você. Então, na realidade, a tecnologia consegue dar realmente um upgrade maior em quem está lá embaixo do que quem está em cima, né? Quem está em cima, o upgrade existe, mas é menos intenso do que o que está lá embaixo. O que está lá embaixo
O que está em 10% chega em 80%, o que está em 90% chega em 91%. Então, é isso que acontece, né? O que está em 91% continua sendo acima dos 80%, tá? É. Fica na cabeça isso. Mas o cara que estava em 10% ganhou 70% aí. Então, assim, acaba que a tecnologia vai ser o foco das profissões. Então, não vai existir profissão e quem não ceder a ela, quem não se adaptar, certamente vai estar ficando para trás. Então, se você perguntar o que é que eu posso ser, eu acho que todos nós vamos ter um pouco de operador de máquina, de operador de tecnologia, e talvez a questão técnica vá cair muito por terra, né? Mas eu não sei se eu vou ver isso ainda, né? Mas eu acho que a questão técnica e tudo, né? Se você pensar em direito e até em câmera, né? Antigamente, você está vendo esse podcast aqui, acho que há 5 anos, não é muito tempo não, tá? Há 5 anos teriam 10 profissionais aqui dentro. Hoje tem o cara ali que está olhando no celular dele, não está nem prestando atenção no que a gente está fazendo, e a coisa vai sair melhor do que era 5 anos atrás, quando tinha 20 pessoas aqui dentro. Isso. Então vamos olhar para a câmera agora e passar você olha para essa aqui, Guilherme também. E uma mensagem para quem está nos ouvindo, nos vendo, em relação ao Novembro Azul, Pode. certo? E o que mudaria com o estilo de vida? O que você, na verdade, quiser dizer para que as pessoas participem. Eu meio que já falei isso, mas o homem procura só ir ao médico quando tem sintomas, porque ele tem medo. Ele sente que aquilo ali seria uma causa de fragilidade. E, na realidade, ir ao médico é um grande ato de força e de responsabilidade com você mesmo, com todos que você ama, tá? Então, o homem não pode deixar a chance ao azar. Então, o diagnóstico precoce empodera ele para que ele mantenha a sua atividade, envelheça bem, né? Voltando ao meu conceito que eu acabei de dizer, não perca a função. Então, inclusive a função sexual, a função de controlar a urina. Então, assim, empodere-se, dê força e seja responsável. Procure um médico urologista de sua confiança, faça o seu check-up, porque isso vai permitir que você seja tratado precocemente e que tenha um mínimo de sintomas, de consequências negativas advindas desse tratamento. Eu reforço para que o homem invista no autocuidado, né? O autocuidado é um ato de responsabilidade consigo e com aquelas pessoas que você ama, esposa, filhos, netos, né? Queiram ter essa oportunidade de ver a sua família crescer, de ver seus netos, de viver com eles. Para isso, não romantizem patologias como obesidade, como a barriguinha do chope e tal. É engraçado, mas aquela barriguinha do chope é aquela gordura que é mais doente, que é mais Resistência insulínica, esteatose, romantizar diabetes, obesidade, entre outras coisas, como às vezes se quer. Então, investir, é autocuidado, procure um urologista de sua confiança, faça realmente o exame preventivo. A prevenção é ao longo do ano todo, não é só no novembro. Então, o urologista vai estar sempre disponível para te atender, para te orientar, não só sobre câncer de próstata, mas sobre outras patologias. É muito comum o paciente vai para o câncer de próstata, mas, na verdade, ele quer falar sobre a ereção. Então, perde a vergonha, vai lá, procura saber sobre as medicações. Não existe um mito muito grande sobre as medicações, que as medicações matam. Nenhuma dessas medicações os matam. Então, percam a vergonha, procure o urologista e se previnam com uma autocuidado. Perfeito. Queria agradecer muito a presença de vocês. Foi maravilhoso. A conversa fluiu assim muito bem. E a nossa patrocinadora, a Fórmula. Thank you para vocês. Muito obrigado. Doutor Fernando, doutor Guilherme, muito obrigado. E para vocês que estão assistindo a gente aqui, vocês curtam, compartilhem e mandem esse podcast aqui, enviem esse podcast para os homens, mulheres que levam sempre os homens, como a gente comentou aqui, para as famílias. É muito importante a prevenção, tratamento, diagnóstico, e eu tenho certeza que vão agradecer muito essas informações. Então, curtam, compartilhem
e até o próximo podcast. Obrigada.